Pronto? Boa noite, pessoal. Boa noite. Como o Evandro colocou aqui, nós fizemos uma sessão aqui de pinga-fogo quando nós fizemos o aniversário da casa. E há 2 meses atrás a casa fez aniversário de novo, 24 anos, e nós repetimos. Só que ficaram muitas questões sem resposta, não deu para responder tudo. Então fomos intuídos, ok, aí repetindo isso com uma certa frequência. Tem muita gente que fica inibido em fazer pergunta, faz parte, né? E aí foi colocado também nos canais de mídia, Instagram, Facebook, e vieram também mais perguntas. Então a ideia é, à luz da doutrina, colocar esses pontos de uma forma um pouco mais clara para que a gente possa pensar e refletir. A gente tem que deixar uma coisa clara para todo mundo. A doutrina espírita está no planeta há pouco tempo. Nenhum espírito aqui é espírito superior. Nós estamos aprendendo. Não existe professor em doutrina espírita. Isso é uma ilusão. Nem aqui, nem no mundo espiritual. O único professor foi Jesus, o mestre dos mestres. Mas nós estamos aqui baseados aonde? Somente na codificação. Naquilo que a codificação tem para nos transmitir, para que a gente possa refletir, analisar e, em cima disso, levar uma vida mais saudável e mais leve. Esse é o nosso propósito. Então, a gente vai começar com algumas perguntas que ficaram e depois a gente vai abrir para quem quiser fazer, para a gente controlar o nosso tempo, para não extrapolar, até porque também tem a infância lá e a criançada está lá na salinha deles e chega um tempo que eles começam também a ficar impacientes. Tá bom? Vamos lá? De que forma os espíritos evoluem ao longo de suas encarnações e qual é o objetivo final dessa evolução? Então, quando nós pegamos a questão 132, tem Kardec que pergunta, né? Qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Está colocando encarnação, não reencarnação. Aí a resposta começa, Deus a impõe para levar o espírito à perfeição. E aí vai passar por todas as tribulações que a vida nos oferece para a gente evoluir. Na 166 ele também pergunta, qual a finalidade da reencarnação? Né? Aí aquele espírito que ainda não atingiu a perfeição na 166, o que ele precisa fazer? Submeter-se à prova de uma nova existência. E na 167 também faz essa pergunta, a resposta vem, primeiro, expiação, justiça divina. Então nós vamos evoluindo através do quê? Das experiências. Como é que a gente aprende? Aprende com a experiência. Então, no início, nós somos criados simples e ignorantes. Se a gente pegar uma criancinha, ela tem experiência dessa existência? Não, ela vai precisar o quê? Se desenvolver, passar pelas etapas para ir angariando experiência. Então, esse é o processo que nós vamos nos desenvolvendo, sempre reencarnando. Nos preparamos no mundo espiritual, é como se você fosse se preparar para um curso. Você vai começar o seu dia de aula, você precisa levar o material, não precisa? Você tem que estar pronto para aprender. Então, no mundo espiritual, o que acontece com a gente? A gente faz uma avaliação daquilo que nós precisamos aprender, daquilo que nós não aprendemos, daquilo que nós postergamos, e aí, dentro dessa preparação, a gente volta para viver a experiência que essa vida nos oferece, esse é o processo. E no final, nós vamos chegar aonde? Tem um final? Tem. Questão 113 do Livro dos Espíritos, 112 e 113. O Espírito atinge a perfeição, pureza, é estar uno com Deus. É como se fossem os seus ministros, né? Para trazer aqui para a nossa língua, tá? É dessa forma. Então nós vamos chegar lá? Vamos. Vai demorar? Vai. A questão 97 do Livro dos Espíritos diz o seguinte, que a evolução é quase que infinita. Então é como se nós estivéssemos aqui no início da trajetória. A finalidade é estar em Deus e ser uno com Deus. Essa é a resposta. Mais uma? Mais uma. Por que ocorre o homossexualismo? Aí a gente vai pegar a questão 200, né? 200 e as seguintes. 200, 201, 202. Primeiro, questão 200. O Kardec se pergunta se o espírito tem sexo.
O que origina o sexo? É o corpo físico. O masculino e o feminino. No mundo espiritual, os espíritos não têm, como nós entendemos, tem somente simpatia e amor. E o que faz a gente reencarnar no masculino ou no feminino? É a necessidade da nossa prova. Quando nós estamos no mundo espiritual, consciente, nós precisamos programar uma nova reencarnação. Então vamos imaginar que eu só vim no corpo masculino. O que eu aprendi? Somente aquilo que o corpo masculino me oferece. E se eu só vim no corpo feminino? Eu também só sei aquilo que o corpo feminino me oferece. Possibilidades de aprendizado. Então eu preciso desenvolver tanto um quanto o outro. Isso é o que mescla, isso é o que dá norte para a nossa encarnação. Por isso que a gente reencarna ora no masculino, ora no feminino. Formas de prazer são outras coisas. O espírito aprende pela experiência. Primeiro é instinto, depois sensação, para depois chegar em sentimento. Então o que leva a isso é quando se busca o prazer de uma forma que ainda o satisfaça, e como no psiquismo íntimo pode ter vivenciado aquela experiência e aquilo ainda aflora, e aí busca isso, que não tem nada a ver com amor. Amor é uma coisa, prazer é outra. Então isso é de cada um vai buscar a sua forma de experiência e de aprendizado. Aquilo que eu não aprendo, eu não aprendi. Então eu vou ter que aprender. É só processo de evolução, de aprendizado. Não existe nada proibido. A gente tem que tirar da nossa cabeça isso. É proibido? É pecado? Vou para o inferno? Isso não existe. Cada um vai evoluir às custas das suas próprias experiências. A gente sempre ouviu falar, não tem nenhuma criança aqui, dá para falar, né? Vamos fazer amor. Amor não se faz. Nunca se faz amor. Amor é um sentimento. A pessoa tem uma relação sexual. Relação sexual dá o quê? Prazer. Prazer é carnal. É só isso. Prazer ainda é uma sensação carnal. Fome é uma sensação do corpo. Frio é uma sensação do corpo. Sede é uma sensação do corpo. O prazer, o que é? É algo que ainda vem do corpo. Vai se transformar em sentimento? Vai. Quando? Quando o espírito atingir esse patamar. Então é a escolha de cada um e nos cabe respeitar a escolha de cada um. Cada um vive da forma que acha que deve viver. Não sei se ficou respondido. Pode falar. Pode ser prova ou não? A prova sempre é a reencarnação. Você reencarnou, você está em prova nesse planeta. Expiação. Todo mundo sabe o que é expiação? Não, né? Não sabe o que é uma expiação. Expiação nada mais é do que consequência do ato cometido. Na questão 999, o Kardec faz a seguinte pergunta: basta o espírito se arrepender? Me arrependi. Na hora final de eu desencarnar, me arrependi. Basta. Ele diz o seguinte, a espiritualidade diz o seguinte: o arrependimento melhora, mas a expiação é necessária. E na 167, finalidade da reencarnação, primeiro a expiação. O que é a expiação? Passar pela experiência daquilo que você cometeu, que está intrínseco em quem? Em você mesmo. Então a gente vem nesse planeta primeiro para expiar, porque os nossos atos são atos ainda muito equivocados. E isso fica onde? Na gente mesmo. Então é uma consequência natural daquilo que você fez. E a prova é você não recair no mesmo erro, é você aprender aquela lição. É como se eu fosse um viciado em alguma coisa, e aí eu vou para o mundo espiritual, continuo viciado? Continuo. Porque eu deixei somente a veste. Eu continuo, eu levo eu. Existe uma grande equipe, a gente acha que a gente não leva a gente leva a gente. O vício não é do corpo, aquela conversa carne é fraca não existe. É nós ainda que nos deixamos levar pelas paixões, pelas tentações, por aquilo que é gostoso. Então, no mundo espiritual, continuo viciado. Aí preciso fazer todo um trabalho e reencarno. Aí aqui, eu vou passar pelo teste do vício? Vou. E se eu cair? Continuo viciado.
Mas se eu conseguir me equilibrar e superar, eu passo pela prova. Então a prova nada mais é do que isso, é você superar quem? Você mesmo. Então a prova para todos os espíritos reencarnados é prova, a não ser missionário. Missionários são raros, né? Raros. Então podemos dizer que a maioria, 99,99%, estão em prova. E prova é tudo, viu? Prova é tudo. É você lidar com você. Olha só, o nosso desafio é com quem? Não é com o próximo. O próximo só mostra na gente aquilo que a gente precisa modificar. São as nossas reações. E a gente aprende através disso. Essa situação das pessoas falarem, não estou feliz com o meu corpo. É uma prova. Porque esse corpo é o corpo necessário para a tua evolução nesse momento. Tanto é que nós projetamos o corpo que nós precisamos reencarnar, né? Essa conversa. Quem escolheu o sexo? Foi você mesmo. Você escolheu o sexo de acordo com a sua necessidade reencarnatória. Depois que você reencarnou e não quer ficar com ele, é outra coisa. Mas ele é importante porque você o escolheu. Foi você que deu a forma para ele vir daquele jeito. Respondeu? Quantas já foram? Já foram 2. Então vai mais uma, depois a gente abre para ver se tem mais alguém aqui. Mais uma. Como o Espiritismo lida com as questões como aborto, eutanásia e suicídio? É uma situação bem importante para a gente, né? Primeiro a gente vai pegar a questão 344 do Livro dos Espíritos, porque existe ainda muita desinformação, e a gente precisa estar ciente daquilo que vem da espiritualidade. Isso foi passado pela equipe do Espírito da Verdade. Kardec pergunta, em que momento se dá a ligação do Espírito... Oi. Pode repetir a pergunta? Pode repetir. Vai repetir. Como o Espiritismo lida com as questões como aborto, eutanásia e suicídio? Então vamos pegar primeiro o lado do aborto para a gente entender. Questão 344, né? Em que momento se dá a ligação do espírito com o novo corpo? A resposta é no ato da concepção. A partir do momento que o óvulo é perfurado pelo espermatozoide, nessa hora o espírito já é vinculado. É ele que vai dar forma e andamento naquele processo. A mãe cede material genético, biológico, mas é o espírito que impulsiona ali para que aquele corpo possa se desenvolver. A partir do momento que há o nascimento, né, que é o choro, diz que ele entrou para o mundo dos vivos, vivos aqui no nosso contexto, e para servir a Deus. Se a finalidade da reencarnação é você evoluir, toda vez que isso é impedido, você tem o quê? Compromisso com isso, né? O nosso maior compromisso é com a nossa evolução. E todos têm direito à vida. Então, o que a doutrina orienta? Não fazer. Não condena quem faz, mas orienta o quê? A não fazer. Por quê? Porque aquele espírito precisa passar pelo processo e a experiência de uma nova existência. Qual caso que é permitido o aborto? Somente quando há risco para a mãe. Quando a mãe está passando por um processo de risco. E aí é melhor o quê? Permitir que a mãe se mantenha e sacrifica aquele espírito que estava ali para reencarnar e vai ter uma nova oportunidade. Então o suicídio, pode falar. O espontâneo aí vai envolver alguns processos, tá? Um deles, quando o espírito abandona a prova, por algum motivo ele abandonou a prova e aí o aborto acontece. Sempre é uma prova para quem está aqui, porque não existe acaso, porque esse espírito foi ligado àquela família. Sempre tem um porquê. Então o aborto espontâneo, na maioria das vezes, é esse processo. Como pode acontecer que às vezes nem tenha um espírito ligado ali e acaba se desfazendo. Porque às vezes é só pela mãe, espírito mãe, que aquilo pode estar acontecendo. Tá? Não existe assim, não é taxativo, são algumas possibilidades. Tá bom?
Então, o aborto, dentro da visão espírita, somente em casos de risco de vida para a mãe. Senão, não, é contrário à lei divina. Mas, de novo, não se julga ninguém. Por quê? A lei divina nunca julga o ato, ela julga a intenção. É a intenção, e a intenção é a sua consciência que vai te julgar perante tudo isso. Por isso que a gente assume compromissos no mundo espiritual para realizar onde? Aqui. Então, aborto, se possível, não. Cada um tem liberdade de fazer, e nós não temos direito, de novo, de julgar ninguém. Eutanásia. Quem de nós tem direito de tirar a vida? Ninguém. Quem de nós pode garantir que vai chegar naquela hora que aquela pessoa vai desencarnar? Quem de nós sabe o que aquela pessoa está vivendo e sentindo? Não. Então, esses momentos para o espírito, mesmo que são momentos de agonia, quando se olha, são importantíssimos para ele mesmo fazer reflexões que talvez não fizesse quando está nesse estado. Então, não se aconselha de jeito nenhum fazer eutanásia. Por quê? É como se eu estivesse cometendo um assassinato. Não é permitido, não, de jeito nenhum. Agora, de novo, cada um é cada um. Nós estamos aqui aprendendo o que a doutrina nos diz. Então, aborto, contrário à lei divina? Sim, porque está impedindo vida. Eutanásia, está impedindo vida. Suicídio? De jeito nenhum. Vamos completar. Pode falar, Ivan. Existe, em função dessa orientação, muitas vezes as pessoas fazem alguma analogia com relação à eutanásia ou a sacrifício de animais, né, quando estão doentes. Como é que a doutrina espírita vê? Então, são coisas distintas. O animal não tem consciência, o animal não tem necessidade de viver isso. A partir do momento que o responsável, o médico veterinário, percebe que o animal não vai mais se desenvolver, não tem mais o que fazer, é diferente do ser humano, do espírito no estado humano, que traz em si complexos conscientes, muitas vezes inconscientes, de culpa, de remorso, de coisas que não fez, que deveria ter feito, e ele precisa passar pela experiência. O animal, não, está isento de tudo isso. São coisas diferentes. O animal não está submetido à expiação. Expiação nenhuma, né? E nem prova. Entendeu? Isso que eu ia falar, o animal ele não submete à expiação. Nem prova. O ser humano, O ser humano sim, porque ele já tem consciência e livre arbítrio. São coisas totalmente distintas. Suicídio, por quê? Pode falar. Desligar o aparelho é uma coisa, enfiar uma injeção ali para a pessoa desencarnar é outra. Percebeu? Desligou o aparelho, a pessoa ainda continua até que os órgãos param de funcionar. E são coisas diferentes. Porque não existe nem mais vida ali. Ela está sendo mantida por quê? Por um aparelho artificial. Entendeu? A outra coisa é vamos praticar a eutanásia. Vamos dar uma injeção e a pessoa vai desencarnar sem dor. São coisas totalmente diferentes. Certo? Suicídio. O que leva uma pessoa ao suicídio? A resposta da espiritualidade está dizendo abandono da prova. Como se você abandonasse a prova. Né? Tem consequência? Tem consequência, sim. E muita consequência. Mas o que é importante? Se alguém cometeu suicídio e você conheceu, conhece, ore, mentalize aquela pessoa para que ela possa ir recebendo aquelas vibrações e amenizando esse processo. Porque ela está com a ideia tão fixa de tentar sair daquele problema, por isso que ela comete suicídio, né? A pessoa que comete suicídio, na realidade, ela não quer acabar com a vida, isso é uma ilusão. Ela quer interromper o sofrimento. Chegou num ponto que ela acredita que ela não aguenta mais. E aí ela acaba cedendo aquele impulso de acreditar que vai
acabar com a vida e vai acabar com o quê? Com a dor e com o sofrimento. Não acaba. Piora. E piora muito. Então é importante a gente acolher as pessoas. É fundamental. A gente procurar ser alguém que promova algo de bom. Faça a diferença na vida de alguém. Porque às vezes a pessoa está do teu lado ali, mas a gente com essas posturas, às vezes, de crítica, né, que a gente gosta de criticar, gosta de apontar defeitos. A gente se julga muitas vezes superior. Então não acolhe. Às vezes aquela pessoa não está precisando de orientação nenhuma, de nada. Ela só precisa de um ombro, de alguém que, estou com você aqui. Estou com você, pronto, estou aqui. Precisou, estou aqui. Ela precisa disso. E o emocional está tão perturbado que é como se estivesse num estado de loucura. Aí chega no ponto, interrompe a existência. Interrompeu, vai ter que começar uma outra existência depois? Vai. Vai passar por tudo de novo? Vai. Vai ser mais complicado? Vai. Então, suicídio, aborto, eutanásia, não. Compromete muito a pessoa. Esse extremo do desespero numa situação para a pessoa chegar ao suicídio, pode-se dizer que sempre é um processo de obsessão também ou não? Quando a gente fala de obsessão, a gente precisa clarear muito o nosso entendimento, né? Porque a questão, se eu não me engano, 459. Acho que é 459. Antigamente a memória estava melhor do que hoje. Mas acho que é 459. O Kardec pergunta, os espíritos interferem na nossa vida? Interferem na nossa vida? Muito mais do que supondes. Na maioria das vezes são eles quem vos dirigem. Então semelhante atrai quem? Semelhante. Então os espíritos vão intuir, vão, mas é porque a pessoa está tão desgastada, tão sem pensar claramente, que ela se permite levar por aquela onda, porque ela já está muito mal. Então eles ajudam? Ajudam sim. Não fazem, mas ajudam. Por isso que Jesus nos recomenda: vigiai e orai sem cessar para não cair em tentação. O que é a tentação? As nossas próprias fraquezas que nos permitem cair. Você ia falar alguma coisa? Aproveitando o ensejo da pergunta, a gente assiste às vezes em filmes, eu não sei se quem está com o dom aflorado tem essa condição de olhar para uma pessoa ou para um ambiente e ver, né, quem está ali. A pergunta é justamente assim: se existem essas pessoas que estão, esses espíritos que estão para influenciar, tanto de maneira positiva quanto negativa, em que momento eles ficaram ali? Por que é que eles não partiram para o segundo ciclo, para o próximo ciclo? Por que eles ficam? Você faz só uma pergunta interessante: o que acontece? Preso, imagina uma pessoa presa a uma situação. Alguém vai tirar ela de lá? Não, é ela que vai cansar daquela situação. Enquanto ela não cansa daquilo, ela não se modifica. Por isso que eles ficam, não mudam. É necessário tempo, como se aquela energia fosse o quê? Se dissipando, até que chega uma hora, cansa daquilo. Então a influência espiritual do mundo superior está aí? Está. É aquela coisa: eu quero te ajudar. Eu não quero sua ajuda, eu não preciso. Eu não preciso. Quem disse que eu estou precisando de ajuda? Não tem consciência disso. Então continua tão preso àquele sentimento, àquele pensamento, que não melhora. Por isso que o espírito entra em estado de perturbação. E a perturbação pode demorar muito tempo. É um processo de autoconhecimento para começar a modificar. Enquanto isso não acontece, não tem modificação. Por isso que nós estamos num planeta ainda muito inferior, no sentido de evolução, não atrasado, né? Existe uma grande diferença entre inferior e atrasado. Atrasado é quem realmente não evolui de jeito nenhum, então ninguém está atrasado, porque não tem nada errado na lei divina. Nós somos espíritos ainda muito inferiores nessa escala, e a gente ainda se compraz com esse tipo de energia, de vibração, de sentimento. Tem pessoas que elas estão encarnadas
e ela está sempre do lado negativo. Está aqui vivendo. Às vezes tem recurso financeiro, tem corpo perfeito, mas está sempre, né? Parece aquela hiena do passado. Ó vida, ó dor, ó vida, está sempre reclamando. E aí desencarna, você acha que vai virar? Não, continua do mesmo jeito. Então, como existe sintonia, frequência semelhante atrai semelhante, esses espíritos estão como se estivessem tudo na mesma sintonia e frequência. Por isso que às vezes é mais complicadinho de sair. É como se você tivesse com a turma de amigos, você fala, agora eu não quero mais. E eles falam, não, é gostoso, fica aqui. E começa a querer te envolver naquilo. E você ainda tem aquilo em você. Você continua. Por isso que mudar dá muito trabalho, tem que ter vontade, determinação para mudar. Senão a gente não muda, mas a vida vai nos encaminhar para a mudança. Porque não tem jeito, nós precisamos evoluir. Tá? Alguém quer fazer uma pergunta mais? Se nós estiver continuando aqui, fique à vontade. Segue aí. O que são médicos? O que são médiums? Médios, primeiro a gente tem que entender que médios somos todos. Médium seria aquele que percebe, vamos imaginar, a vida espiritual ou espiritual, a influência em menor ou maior grau. Então, isso é médium. O médium é aquele que faz o intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material. Todos somos espíritos. Como é que o espírito se comunica com o outro? Será que é pelo celular? Não, é pelo pensamento. Pelo pensamento. Então, os espíritos transmitem o seu pensamento e nós captamos esse tipo de onda, de energia, e convertemos isso na nossa ação, no nosso sentir. O médium nada mais é do que esse ser que faz esse intercâmbio entre o mundo invisível e o mundo físico, em maior ou menor grau. Inspiração. Você foi inspirado por quem? Você foi intuído por quem? Você não precisa ser um médium ostensivo, aquele que passa a mensagem psicofônica. Não. Você não precisa ter visão, ter uma clara audiência do mundo espiritual. Mas você pode sutilmente ser intuído e inspirado, e nós somos intuídos e inspirados o tempo todo. Então, médios somos todos em maior ou menor grau. Mais alguma? Eu. Tem uma pergunta. Na frase passada a gente conversou sobre as questões da tragédia. Eu acabei pesquisando um livro e tem uma pergunta que me surgiu a dúvida. A 744 lá. Pode reproduzir, por favor. Se a guerra deve ter como efeito conduzir à liberdade, como se explica que ela tenha geralmente por fim o resultado da escravização? É a resposta. Escravização momentânea para salvar os povos a fim de fazê-los andar mais depressa. De acordo com uma doutrina espírita que eu entendi aqui, existiram momentos na Terra em que povos precisaram passar por esse processo, fenomenal, uma visão para conseguirem evoluir, é isso mesmo? Você colocou uma pergunta extremamente interessante, porque aí entra expiação e provação. Se a gente colocar a história do mundo, sempre povos conquistaram povos. E os conquistadores faziam o que com aqueles que eram conquistados? Escravizavam. Então é uma lei natural agindo. Enquanto eu escravizo, porque eu tenho poder e domínio, numa próxima existência eu vou ser o quê? Um escravo, para que eu possa aprender. Então é aprendizado. Como povos escravizaram povos, esses mesmos povos, que nada mais são do que espíritos, precisam vivenciar a experiência do lado contrário para aprender a não agir daquela forma. Isso é expiação e provação. Faz parte do processo. Por isso que é sovar no sentido do quê? De fazer melhorar, de fazer mudar, de fazer sair daquela energia pesada e negativa. Por isso que não existe nada errado. Na nossa concepção a gente acha que é tudo errado, não acha? Porque nós não temos compreensão da divindade, nós estamos muito longe de entender Deus. Quem entende Deus? Espírito superior. Espírito superior entende, compreende a divindade. Nós temos uma vaga intuição de Deus, só isso. Então a gente acaba questionando, ou ninguém aqui já questionou Deus?
Não, Deus errou. Imagina. Questão 1, o que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de tudo, criador do universo sem fim, é a vida em plenitude, e a gente acha que ele errou. Por quê? Porque não saiu do nosso jeito, né? Isso é pior que criança mimada. Vai aprendendo às custas de si mesmo. Então não tem nada errado, não. A gente tem que começar a enxergar a vida de lá para cá, e não daqui para lá. Pode falar. O fato de você falar assim, porque eu, né? É o fato de você questionar Deus. Sim. Ele sabe o que faz. Se é você, pronto, acabou. Só que a gente não compreende, né? Não compreende, o orgulho se torna mais alto, que pode ser com o vizinho, não pode ser comigo, não é assim? Sim. Com o outro pode. Comigo não. O que é isso? Orgulho. Você se julga superior ao outro. O orgulho já está lá em cima, né? Então, olha só, começar a fazer o que é um trabalho de mudança interior. Na lei divina não existe erro. Quando a gente compreender isso, nós escolhemos o gênero de provas. A expiação não, porque ela se faz necessária, mas nós escolhemos o ambiente que precisamos, nós temos a escolha, livre-arbítrio. Então nós é que escolhemos. Eu preciso aprender a ser paciente, tolerante, compreensivo. Preciso desenvolver essa habilidade. E para que eu possa desenvolver, eu preciso passar por aquela experiência com aquelas pessoas, daquele jeito. E aí depois eu esqueço, e aí questiono quem? Deus. Olha que ignorância. Pode falar. Você colocou uma coisa importante. É a mesma coisa do orgulho. Porque o orgulho não me permite errar. Então, quando eu erro, o que eu faço? Me culpo. A gente não deve cultivar culpa de jeito nenhum. Eu vou pegar um exemplo maravilhoso do mestre dos mestres, que é Jesus. Questão 625. Né? Qual ser mais perfeito que Deus ofereceu para a humanidade para servir de modelo e guia? Resposta V de Jesus. Jesus foi convidado, a lei judaica, olha só, se foi pego em adultério, era crime passível de morte por apedrejamento. Então levaram para Jesus uma mulher que foi pega em adultério. Olha só, pega em adultério, pena máxima, pena capital. Jesus, lógico, naquela hora ele foi testado, porque eles queriam que ele se contradizesse, que caísse numa armadilha. Então ele pega ali, fica escrevendo no chão, né? E diz, quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Quando ele quer dizer pecado, não é pecado, mas assim, quem não cometeu erros? Quem não cometeu erros vai ter direito de julgar. E aí naquela hora, um exame de consciência faz o quê? Espera aí. Eu já errei tanto, quem sou eu para julgar? E ninguém julga, né? Primeiro os anciãos vão pondo a pedra, e depois os jovens, e não sobra ninguém. Ele olha para a mulher e diz, mulher, onde estão teus acusadores? Não tem nenhum. Tampouco eu, vai não peques mais, quer dizer, não fique carregando culpa. Se você errou, é porque você não sabia. Saber não é daqui. A gente acha que saber é da inteligência, saber é do sentimento. Olha só, saber é do sentimento. A gente ainda não sabe. A gente tem informações, mas não tem vivência. Então aquilo que você fez de errado, não carregue culpa, entenda que você é responsável. Se o meu erro causou um mal para alguém, eu vou até essa pessoa para me reconciliar com ela. E se liberta, vida leve. Nós carregamos muito peso pela nossa própria ignorância. Porque a gente faz algo e depois fica se recriminando por aquilo que fez. Se fez, está feito. Faça as pazes e não erre mais. Não erre mais. E se errar de novo? De novo. Vá até você aprender. Deus não condena ninguém. Deus não julga ninguém. Deus não culpa ninguém. Somos nós. Nós que criamos isso e nos tornamos escravos de quem? Daquilo que nós mesmos criamos. Então precisamos nos libertar. Se liberte de tudo isso para chegar no mundo espiritual melhor. Porque quando se fala de obsessor, a maior forma de obsessor te prender é essa. Culpa. Vai te jogar a culpa na cara. E aí você vai se sentir culpado. O culpado acha que tem direito à felicidade? Não, olha só, ele mesmo vai se enterrando.
Então precisamos nos libertarmos de tudo isso, entender que responsabilidade é uma coisa, culpa é outra. Quando você é responsável, você refaz, você melhora, você progride. Quando você é culpado, você fica preso naquela energia e não sai do lugar. Respondi? Mais alguém? Uma dúvida. Dois espíritos morrem numa encarnação, um matou o outro, algo do tipo. Então um encarnou e o outro continua desencarnado naquela de vingar, de se vingar. O que acontece quando esse espírito encarnado desencarna e se reencontra? Tudo depende de como esse aqui viveu, né? Porque olha só, aquele que não perdoou, ele está carregando uma energia pesada e grosseira. Se o outro veio aqui, se desenvolveu, progrediu, melhorou, ele já não está na mesma frequência, entendeu? Então esse aqui vai ajudar esse aqui a melhorar. Mas não com aquele sentimento que ele carregava. Ele vai aqui buscar essa reconciliação, reequilibrar aquele irmão. E muito provavelmente ele pode vir como pai, entendeu? Como mãe, como alguém para promover o progresso daquele que ele prejudicou. Aliás, quando a gente prejudica quem? A si mesmo. E aí você vai ter que se reconciliar com a lei de progresso. Então aquele que você prejudicou, abandonou, discriminou, de algum jeito você vai atrair para quem? Para você mesmo, para você melhorar. Tá? Esse é o nosso desenvolvimento. Ninguém exclui ninguém da vida. Essa turma nova aí que fica cancelando todo mundo não tem ideia, né? Não tem ideia como que as coisas vão mudar, né? Mais alguém? Quer seguir aí? Alguém não? Segue aí, então. Vamos daqui. Senti a presença de um espírito na minha casa e logo em seguida comecei a sentir muitas dores no meu corpo. É possível o espírito me fazer sentir dor? O espírito não vai te fazer sentir dor. Você pode sentir? Pode. Por quê? Porque, de novo, você está na sintonia e na frequência daquele irmão por algum motivo, que também é mediunidade. Precisa entender isso e trabalhar muito bem isso. Mas nem o espírito vai chegar e falar, não, agora eu vou te induzir a dor. Isso não existe, tá? É a própria pessoa que sintoniza com aquilo e ela tem memória daquilo de algum tempo e aí ela sente no próprio corpo aquilo que o espírito está sentindo. Mas não é ele que induz. Imagina, hein? Agora eu vou fazer você sentir dor. Vou lá e deixo você todo dolorido. Não ia ter mais ninguém na Terra, ia estar todo mundo dolorido, né? Não tem como. Ninguém andava mais. Imagina como que seria. Então nós pela nossa própria sensibilidade, pela nossa ignorância, que nos permitimos, né, sentir e o duro, ainda alimentar, né? Tem gente que ainda alimenta aquilo, carrega aquilo. Não, por isso que é. O que eu faço num ambiente escuro? Acendo a luz. O ideal seria eu acender a minha luz, né? Eu estar iluminado, que aí eu não vou me contaminar pela escuridão. Como a gente não tem luz, a gente se contamina fácil. E de novo, semelhante atrai semelhante. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, eu acho que deve ser 60, eu acho. Deve ser, se não for, vocês desculpem, mas a resposta mais ou menos vai falar exatamente isso. Que a lei de atração funciona para todos. Ó, a lei de atração é a mesma para todos. Então, semelhante atrai semelhante. Aí a pessoa vai melhorar e não vai mais permitir que isso aconteça com ela. Ela vai passar a auxiliar e não se contaminar. Pode falar. Bom, primeiro quem falou isso deve estudar um pouquinho, né? Porque o espírito do planeta Terra somos todos iguais. A atmosfera espiritual do planeta Terra é a mesma, não muda. Agora, o espírito mais vinculado às coisas materiais, ele precisa de mais materialidade, entendeu? É só isso. Por exemplo, a nossa reunião mediúnica de quarta-feira.
A maioria dos espíritos que se comunicam são espíritos extremamente atrasados. Atrasados no sentido do quê? Inconsciência, carentes, precisa de atendimento, de assistência, não sabe muitas vezes estão desencarnados, entendeu? Então são espíritos ainda muito ignorantes das leis divinas. E na Umbanda se manifesta lá talvez com mais materialidade, porque ainda precisa daquilo. Mas não que é inferior ou superior. Inferioridade e superioridade é só quem já está num planeta diferente do nosso. Por exemplo, um mentor daqui do Caminho da Luz, ele pode trabalhar lá? Pode. Só que lá ele vai ter que usar caracteres condizentes com quem está lá. E não com quem está aqui, porque são coisas diferentes. Aqui a gente sabe que o espírito não precisa de roupa branca, de fumo, de atabalho, nada. Por quê? Porque é espírito. São inteligências incorpóreas, né? Questão 84. Inteligências incorpóreas. Então não precisa de nada que é material. Mas o espírito ainda não está tão pleno disso e às vezes ele precisa das coisas materiais. Por quê? Porque ele ainda tem essa consciência. E não quer dizer que é inferior ou superior. Aí cai no julgamento. Entendeu? Cai no julgamento. São coisas totalmente distintas. Tá bom? Respondi? Roberto, tem uma coisa que é assim, diziam que no ano 2000 o mundo ia acabar, né? Aí, acabou lógico. E o que acontece? Eu ouvi alguma coisa depois que dizia assim, mas isso aí é uma fase do planeta em que, a partir do ano 2000, não reencarnariam mais espíritos inferiores no planeta Terra. Esse processo, olha só. Funciona assim. Você colocou uma coisa interessante. Para não reencarnar espírito inferior no planeta Terra, o planeta Terra tem que ser um planeta evoluído. Então, como está um planeta em modificação, né? Então, assim, isso daí, a gente tem que entender o que acontece. O processo de regeneração, ele se inicia em 1857. Início. Fim. Não se sabe. Não existe nenhum espírito que pode afirmar datas. Porque ele estaria prevendo o futuro. E nenhum espírito sabe disso, até porque os tempos são diferentes, não tem como. Então ninguém pode afirmar isso, que a partir de 2000, não tem como saber. Tanto é que quem trabalha na área de saúde percebe espíritos reencarnando em condições extremamente sofredoras, com condições que abalam, né? Então, onde está essa superioridade? Percebe? Então não condiz muito essa resposta, tá? Então, espíritos reencarnantes que têm necessidade de reencarnar, ainda em processo de evolução que o planeta comporta. Mas esse processo, por exemplo, dos espíritos inferiores, vai chegar uma hora que não vai mais reencarnar. Então, espíritos inferiores, espíritos que não atingirem, vamos resumir naquilo que Jesus disse, né? Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Vai chegar um ponto que a vibração do planeta, ela vai ficar tão mais sutil que não vai permitir que espíritos que ainda não estejam nesse patamar reencarnem aqui. Por quê? Porque a Terra não vai oferecer para eles o tipo de prova necessária. Vamos pegar um exemplo bobinho. Imagine que ninguém vai mais desencarnar pelo câncer, porque já se revolucionou e não tem mais câncer no planeta Terra. Aqueles que precisam passar pela experiência do câncer vão reencarnar aqui? Não. Né? Então, é só um exemplo, mas assim, vai melhorando. Então, nós precisamos viver experiências. O planeta Terra oferece uma gama fantástica de experiências. Vai chegar uma hora que ele vai estar num patamar que aquelas experiências não são mais aqui, vão ser em outros mundos, porque ele vai estar num outro nível de experiência, de acordo com os espíritos que aqui habitam. Por isso que Jesus não afirmou quando seria, né? Então ninguém pode afirmar que a partir de tal data. Quem faz isso é enganador. E sabe que você falou uma coisa interessante, né? Tinha aquela conversa, o mundo vai acabar no ano 2000, né? A gente que é da geração mais antiga, eu lembro que eu tinha uns 8 anos de idade, falava, nossa, o mundo vai acabar no 2000, mas eu vou estar nem que só com 40 anos, já vou desencarnar, vou morrer, achava que ia morrer, né? Já passou, já foi, já está e vai, e continua e tudo certo. Nilza, pode falar. Ela falou aqui que era diferente da espiritualidade da Umbanda com a Kardec. Se falasse um pouco dessa questão, porque ele não é Kardec, né? Sim.
É que a gente tem que... Você colocou um ponto interessante, gente. Você já deve ter ouvido falar de kardecismo, não ouviram falar? Kardecismo não existe. Kardec não criou nada. Kardec estudou e compilou, codificou os ensinamentos de acordo com a concordância dos ensinos dos Espíritos, coordenada pelo Espírito da Verdade. Quem coloca, kardecismo é porque não estuda a doutrina. Não estuda. O que existe é doutrina dos Espíritos, não de um. Dos Espíritos, conforme Jesus afirma em João capítulo 14. Vos enviarei o Consolador. O Espírito da Verdade, que vos revelará toda essa verdade. Então é dos Espíritos. Então não é porque Kardec não colocou. Que a espiritualidade é o seguinte: quanto mais o espírito é vinculado à matéria, mais ele está na contramão da sua evolução. Porque ele é uma inteligência que não necessita desse corpo. Ele usa o corpo para a sua evolução. Quanto mais isso daí vincula ele, mais ele se distancia de quem? Da sua realidade, é só isso. Então a gente precisa entender essa situação. Quanto mais eu me apego às coisas daqui, menos eu evoluo, mais eu me distancio. Quando Jesus diz, ninguém pode servir a dois senhores. Então o apego às coisas do mundo é que nos faz sofrer. Deixa o Amaro falar, depois você fala, pode falar. Nós somos espíritos, isso aí, vivendo... Não, nós somos espíritos imortais vivendo experiência material, e não o contrário. Quanto mais eu vinculo as coisas do mundo, mais eu me prendo ao quê? Ao mundo, é só isso. Por que se colocaram o nome de mesa branca lá atrás? Originou a mesa branca. Olha só, antigamente as reuniões eram como? Nas casas. E tinha realmente toalhas brancas, e as pessoas se reuniam em torno de uma mesa, por isso que ficou mesa branca, Mas o processo nem é esse, o processo é reunião mediúnica, e não mesa branca. Então tudo são coisas que a gente vai melhorando no nosso entendimento. Doutrina dos Espíritos, tem nada a ver com mesa branca, amarela, vermelha, preta, tem nada a ver. A reunião mediúnica pode ser sem mesa? Pode ser sem mesa, que a mesa nada mais é para quê? Você precisa escrever, então você precisa de um lugar para você escrever. Tudo isso é conceito nosso, pela nossa falta de entendimento. Tá? Pode falar. Que propriedade esse espírito desencarnado tem? Ele está, faz poder suas provas, só que quando esse mesmo espírito encarna, ele sabe o que fazer. Você colocou uma situação, vamos lá. O que é aptidão? Aptidão é consciência. Quanto mais consciente, mais liberdade eu tenho. No patamar que nos encontramos, será que a gente não tem liberdade? Tem. Esquecimento do passado é esquecer o que você fez. Por quê? Porque esse corpo não tem memória e registro daquilo que eu, o espírito, vivenciei. Esse corpo registra dessa existência, dessa personalidade, dessa reencarnação. Então, no mundo espiritual, nós tomamos consciência daquilo que nós programamos e não fizemos, do local que estamos no sentido de vibração e frequência, e aquilo que eu preciso desenvolver. Por isso que eu programo de novo, para que eu possa desenvolver esses sentimentos. Aí quando eu chego aqui, eu não tenho lembrança, mas olhando friamente, eu sei o que eu preciso aprender. Todo mundo sabe que a gente não quer aprender, a gente quer continuar do mesmo jeito. E por isso, que muitas vezes acontece o quê? Você fala, não, mas eu não vim para isso, não quero isso, não aceito isso. Tudo bem, mas quem escolheu? Você mesmo. Então, no patamar que nos encontramos aqui, não tem nenhum espírito que não possa alegar que não tem condições de escolher sua prova. É só aquele espírito que está num estado tão atrasado que ele acaba reencarnando, meio que compulsoriamente, para poder dar conta do seu processo. Aí vem corpos que não permite comunicar, é uma coisa um pouco diferente. Não, vai ser coletivo. Tem criança na salinha. Tem criança nessa linha.
Vamos lá. Voltando a falar em relação à mediunidade. Existe o estudo do livro dos médiuns, que é no intuito da evolução da mediunidade das pessoas. Da educação e do entendimento. Tá, ok. Mas a mediunidade não necessariamente ela precisa ser aguçada, estudada, ou... Eu digo pelo seguinte, Chico Xavier tinha mediunidade desde que nasceu, Divaldo a mesma coisa. Existem pessoas que veem com isso de uma maneira extremamente... Então, aí é mediunidade de compromisso. De compromisso. Mas quem disse que eles não estudaram? Não estou dizendo que não estudaram. Estou falando que, a partir do princípio que eles eram crianças... Sim, mas a mediunidade... A mediunidade na criança é normal. Quando você pega uma criança de 2, 3 anos, ela está vendo o mundo espiritual mais do que esse mundo. Sim. A questão é depois dos 7, se continua ou não. Quantas vezes tem criança brincando com amiguinho imaginário? Sim. E você acha que não existe um amiguinho imaginário? Você acha na cabeça dela? Não, ela está brincando muitas vezes com o espírito que é protetor dela. Só que assim, mediunidade de compromisso é outra coisa. Tanto é que sofre até ter o quê? Entendimento e compreensão. Exato, e eles vão o quê? Estudando. Porque você vai educando a faculdade. Por isso que o livro dos médiuns é o maior compêndio de mediunidade que existe. Não tem nenhum livro no planeta que bata aquele livro. Porque ele vai te explicar, vai te posicionar toda essa relação do mundo espiritual com o mundo físico. E para você ter condições de se manter firme, né, mesmo no intercâmbio, não permitindo que espíritos muitas vezes se utilizem de você de uma forma equivocada. E a mediunidade de compromisso, justamente no caso deles, se não estudasse, sofreriam a vida toda. Como tem muita gente que tem e não quer saber. Sofre a vida toda. Porque falam, não aceito. Não tem problema você não aceitar. Mas você que escolheu aquilo de uma certa forma. A mediunidade não é uma coisa ruim. É uma coisa boa. Porque você se permite enxergar algo, perceber algo, para sair dessa condição. Agora, a faculdade precisa ser o quê? Educada. É você conduzir o carro e não ser conduzido pelo carro. É você conduzir o cavalo e não se permitir que o cavalo te conduza. Cavalo no sentido do domínio da coisa, tá? Primeiro auxílio lá. Voltando nesse assunto aí do médium, né? Em relação ao que a gente perguntou sobre a materialidade, qual é a diferença da humana, está tudo no médium. Então, o animismo conta muito bom. No final, você já começou assim, quem falou isso precisa estudar. Por que precisa estudar? Para poder entender todo esse processo, inclusive, esse aí também é verdade. Sim, é que se a gente não estuda a fonte, você vai pegar opiniões de terceiros. Por isso que nós estudamos a fonte. Livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno, a Gênese e a Revista Espírita. É onde tem o conteúdo. O resto vai ser opinião de pessoas. Livro psicografado é uma coisa. Doutrina Espírita é outra. Kardec pega concordância dos ensinos dos Espíritos, não de um. De todos. Então a gente tem que ter muita cautela e muito cuidado. Por isso tem que estudar a fonte. A fonte é o principal para a gente. Tinha alguém mais que tinha levantado a mão? Quando a gente escuta alguém chamar, é espírito ou é cabeça da gente? Pode ser sua cabeça, né? Muitas vezes é a cabeça, né? E quando aquilo às vezes ecoa dentro do seu pensamento, pode ser. Não, pode ser, né? Está falando com você pelo pensamento, não está te chamando. E aí você vai sair correndo para onde? Você está rodeada por espírito, vai sair correndo para onde? Vou fazer uma brincadeira rapidinho, para voltar para a questão aqui, porque a hora passa, né? Vocês já ouviram falar aquela conversa, eu vou repetir ela aqui porque é importante. Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Isso é um ledo engano. Atrás tem uma multidão de desencarnados. Se aquela turma visse, não tinha nem trio elétrico mais. Parava, né? Parava o trio elétrico na hora, só de olhar. Pode falar. Chegou aqui agora. Qual o entendimento da doutrina espírita sobre o Espírito Santo? Espírito Santo?
Quem determinou o Espírito Santo fomos nós, certo? O que é o santo? O santo seria aquele espírito puro, aquele que já atingiu um nível de pureza. Para nós, Espírito Santo é esse grupo de espíritos evoluídos. Não um, mas espíritos que atingiram um patamar de sabedoria, de ciência e de bondade. Esse é o Espírito Santo. Quem pode chamar de arcanjo, serafim, o nome que quiser, né? Que não é espírito puro, que puro aí já está num outro patamar que a gente não tem a mínima ideia. Poderíamos dizer que Jesus é um Espírito Santo? Sim, é um Espírito que vem aqui, de uma certa forma, nos trazer o amor, a vivência do amor. Então ele é a personificação do santo. Agora, os santos, como a gente determina, é coisa mais da nossa condição, que não são espíritos ainda evoluídos. Não sei se respondi. Mais alguém, não? A gente vai responder mais um, porque já são 9h05. Já passa muito rápido. Qual? Manda mais uma? Mais uma, e vai para a gente terminar. Se for por mim, a gente fica aqui da meia-noite, mas não. Vou pular para uma aqui que é bem geralzona, bem... Qual a explicação espírita para a existência do mal no mundo? Olha só, hein? Que coisa. Alguém acha que existe mal no mundo? É complicado isso, né? O mal é a nossa visão equivocada das coisas que nós não compreendemos, como ele falou aqui aquela hora da lei de destruição. O que é o mal? O mal nada mais é daquilo que você faz que te impede de evoluir, de crescer, de desenvolver. Então você está fazendo mal para quem? Para você. Esse é o mal. Ele ainda é fruto do instinto de preservação. Pai do egoísmo, pai do orgulho. Então isso é o mal, né? Faz parte do aprendizado, faz parte desse processo. À medida que o espírito evolui, ele começa a agir acertadamente, assertivamente. E aí passa a não errar. Então o mal nada mais é do que o erro. E o bem é o quê? O acerto. Quantas coisas nós sabemos que fazem mal para nós? E a gente continua fazendo. Então o que é a origem do mal no mundo? É a nossa ignorância. À medida que a gente vai adquirindo conhecimento, vamos nos tornando sábeis, vivenciando, esse mal deixa de existir. Ele não te impede mais de evoluir. A gente deixa de viver, entre aspas, né, pelo instinto e passa a viver pela razão, pelo sentimento. Por isso que o mal ainda faz parte do mundo que nós habitamos pela nossa condição de espíritos ainda ignorantes, mas o mal, como se imagina, ele não existe. É a nossa má interpretação da lei divina. Pode falar. Eu estava vendo hoje no programa aí eu falei, o que você fala sobre tarô, sobre cartomante, sobre jogar música, essas coisas, essas crendices que o povo acredita? Então, vamos lá, você colocou uma coisa, né? As pessoas acreditam. Se para ela acredita, aquilo ainda para ela tem fundamento. Quando uma pessoa vai jogar carta, tarô, essas coisas que você falou, ela vai buscar o quê? Uma resposta de algo que vai acontecer, de algo de futuro. O futuro dela depende de quem? Dela mesma, das ações, das mudanças, de tudo. Mas ela quer algo fora dela. Por isso que ainda existem essas pessoas e quem as acredita. Faz parte? Faz parte. A doutrina espírita diz totalmente o contrário para a gente. Você é o ser responsável por tudo que te acontece. Você tem o potencial divino em você. Você é um espírito que vai atingir a perfeição. A vida que é uma prova escolhida por você para você se melhorar. Então o seu futuro está onde? Na sua mão, depende só de você. Aí você deixa de seguir determinadas pessoas ou determinadas culturas, entendeu? Esse é o ponto. Não criticamos nada nem ninguém, cada um. Quando a gente toma consciência de novo, que somos um espírito imortal, vivendo uma experiência material, que temos todo o potencial na nossa mão, a nossa vida vai mudar da água para o vinho. Pessoal, 9h10, ficaram algumas ainda aí, né?
Ver como a coisa evolui. A gente agradece a atenção de todos e no futuro não muito distante a gente repete novamente, tá bom? Muito obrigado. Cíntia.